Agora sim. Nossa. Bom, boa noite. Hoje é 13 de outubro de 2020. Então a gente vai dar início a mais uma aula, hoje focados no livro O Tempo das Catástrofes, da filósofa Isabel Stanger, né? Então, bom, boa noite. Tenho que ajustar aqui, gente, é uma loucura. Ajustar a cola da aula com os quadradinhos, senão fica totalmente. Vamos lá. Bom, então, espero que todos tenham conseguido, pelo menos, começar a ler o livro da Isabelle, né? Que é um livro muito importante nesse debate que a gente está entrando aqui, né? E é um livro difícil, né? Eu acho que todo mundo, apesar dele ser escrito com um espírito assim mais para um público amplo, ele traz uma série de referências e não só, né? Eu acho que são os raciocínios dela, da Stangers, que são difíceis, né? Ela vai juntando bastante coisa. Então é um livro que é preciso de uma certa atenção e que, de uma certa maneira, ela está retomando coisas que ela já falou em outros trabalhos, né? Então, um pouco a ideia aqui eu vou começar a aula meio que traçando esse percurso da Isabelle Stanger e depois a Karen vai mergulhar um pouco mais nas tramas desse texto que a gente está discutindo aqui, né? Então, bom, a Isabelle Stanger não é uma antropóloga, aliás, a gente ainda não, desde que começou o curso a gente não leu antropólogos propriamente ditos, chegaremos lá, mas autores que estão trabalhando com esse tema do antropoceno e que estão, de uma certa maneira, manejando temas e problemas antropológicos, né? A Isabelle é química de formação e, e depois envereda para o campo da filosofia, mais especificamente da filosofia da ciência, né? Ou epistemologia, ou, se a gente preferir chamar também de science studies, né? Que não delimita exatamente uma disciplina propriamente, mas um debate interdisciplinar. Mas é interessante que ela tem uma formação nas ciências experimentais, né, na química, e a partir daí ela começa a pensar, né, o fazer da ciência, né? A gente vai ver que é menos uma discussão sobre os fundamentos do conhecimento científico, como uma boa parte da epistemologia, né? Mas uma discussão sobre o fazer, sobre as práticas científicas, né? Ela vai dizer, ciências são práticas, né? Isso é um ponto fundamental, né? Como qualquer outra prática, e elas precisam ser compreendidas como tais, né? Bem, é, esse livro, Tempo das Catástrofes, é um livro de 2009, né? Como eu disse, ela ambiciona atingir um público mais amplo, né? Ele é um texto escrito num estilo ensaístico, né? Não é num estilo acadêmico, ou seja, ela vai discutindo um problema e abrindo várias veredas, né? Ele não tem um tema único e central, né? Ela vai, né, como ela diz, o ensaio é um experimento, né? Não é um texto filosófico sisudo, ou um texto científico, ou mesmo, né, de ciências sociais. É um texto mais solto, né? E tem um viés, um enviesamento propriamente político, né? A gente tem a ver com a questão que a gente está trabalhando nesse curso, né? Que é qual que é a dimensão política do antropoceno, né? Dessas, dessas mudanças climáticas que a gente está vivendo, essa série de catástrofes
ambientais e sanitárias, né? Bom, então, apesar de ser um texto difícil, ele tem essa coisa de falar para um público maior, não é um livro de filosofia da ciência, ainda que ela continue na discussão com a epistemologia. Esse livro, ele faz par, digamos assim, com um livro chamado A Feitiçaria do Capitalismo. Ela escreveu um, um na verdade, o Filipe Pinhar, que é um filósofo que, na verdade, trabalha como editor de livros, né? E é também um livro que tem essa pegada mais ensaística e mais política, né? E o Filipe Pinhar, aliás, que é esse colega dela, ele é o editor, né, dessa, dessa editora que ela publica os livros, chamado La Découverte, né, e que tem uma, digamos assim, uma curadoria especial, né, já publicou alguns livros do Latour, entre outros. E é um pensador independente, não é não é um acadêmico, né? E tanto no Feitiçaria, como no Tempo das Catástrofes, é, a Isabelle vai fazer uma espécie de elogio, né, do, do ativismo político, né, incluído aí movimentos ambientalistas, ecológicos, o movimento chamado movimento antiglobalização, que eclode no final da década de 90, e também vai discutir com uma série de ativistas, por exemplo, uma autora que é central para esses trabalhos mais políticos dela, mas que já aparece num livro de estudo de ciência, que é Ah, para mim congelou a imagem. Para vocês também? Aqui também. Ixi, travou. Renato, você está escutando a gente? Não dá para te ver nem te ouvir. Ah, ele caiu, né? Espera só um pouquinho, gente. Ai, coisas de aula remota, né? Parar a gravação? Se eu parar a gravação, ela não tem problema? Se eu interrompo, eu posso voltar a gravar. Vai, vai salvar no seu drive a gravação, daí começa outra e daí salva como outro arquivo a próxima. Ah, entendi. Não, mas depois a gente vai, como diz, editar. Então acho que não tem problema, né? Sim. Porque
porque das outras vezes a gente teve um problema do arquivo ser enviado para outra pessoa. Apesar que não vai fazer diferença nenhuma. Enfim, deixa eu ver aqui com o Renato antes. Peraí. Bom, o Renato está com problema, está tentando organizar a internet dele. Ele Desculpa, pediu. Ah, voltou? Eu já estava dando continuidade. Vai. Não, mas Não, eu não sabia se eu parava a gravação, enfim. Segue aí, Rê. gente, agruras da nossa condição. Bom, sigo? Desculpa, gente. Eu tava onde mesmo? Na Star Rock, né? Você estava começando a falar e cortou. Eu tava na Star Rock. Bem, eu tava falando desse livro do Feitiçaria do Capitalismo, esse interesse dela com os ativismos, né? Tanto com o movimento ambientalista, como o que a gente chama de luta anti-globalização, e o flerte dela com essa pensadora ativista e autoproclamada bruxa neopagã Starhawk, né? Eu vou falar um pouco mais dela logo em seguida, acho que a Karen também, né? Mas só para continuar aqui na introdução, a Isabelle Stanger também ela tem um diálogo muito constante com o Bruno Latour, né, que a gente vai ler daqui a 2 semanas, que tem, não por acaso, um livro chamado, que é o que a gente vai ler aqui, Diante de Gaia. Né? Esse livro não deixa de ser também um diálogo com a Stanger. Né? A gente vai ver que Gaia é o nome que a Stanger, né, o nome, a importância de dar o nome, né, como ela mesma vai mostrar, é o nome que ela vai dar para esse tempo das catástrofes, mas ela vai se inspirar numa teoria, né? Uma teoria que foi uma teoria científica, né? Desenvolvida nos anos 70, né? Por dois cientistas, um cientista independente e uma outra cientista conhecida, que são o Lovelock e a Lynn Margulis. Criaram a teoria Gaia. A gente vai ver o que é. Né? E essa teoria foi muito criticada no seu tempo e ela aparece como muito atual nos tempos de hoje. Né? A gente vai ver por que também. Bom, o primeiro livro assim, marcante, né? A Isabelle tem uma produção muito grande, né? Como na área de filosofia das ciências. E o primeiro livro é um livro que ela escreveu com um professor dela, né, na química, é o Ilia Prigogine, um químico. Eles publicam, em 1978, um livro chamado A Nova Aliança. O Prigogine é um químico que ganha o prêmio Nobel por conta da teoria, uma teoria que ele faz, né, sobre a flecha do tempo. E eles vão fazer uma espécie de história crítica das ciências, indo desde o Newton, das ciências modernas, indo do Newton, né, até os dias de hoje, né, para mostrar como que é possível ir além da teoria da física newtoniana e como que, né, na verdade, a física newtoniana, que foi o paradigma das ciências por muito tempo, esse paradigma veio a se desgastar, sobretudo no século XX e no final do século XIX, quando começa com o desenvolvimento da termodinâmica, né, e que isso implica uma outra forma de pensar o mundo, né, assim, como
poderia dizer, né? Quer dizer, e que, de uma certa maneira, a física newtoniana estaria apoiada em certos pressupostos que uma ciência mais chamada ciência complexa, que vai da termodinâmica, depois se acirra com a relatividade, com a teoria, com a física quântica, né? Como que essas coisas colocam em xeque o próprio modo de fazer ciência, a própria ideia de objetividade, ou a necessidade de repensar o lugar do observador, coisas assim. Então, a própria ideia de uma nova aliança que ela vai propor com o Prigogine está associada a uma aliança, né, das ciências com o que está fora das ciências, né? Então, tanto a ciência e a filosofia, mas também a ciência e as outras ciências, né? A gente vai ver um pouco o que isso significa. Depois, ele escreve um outro livro muito importante, em 92, chamado A Invenção das Ciências Modernas, né? Que é uma espécie de par do Jamais Fomos Modernos, do Latour, né? Um pouco que ela conta sobre a constituição das ciências modernas, e aí ela parte ali do século XVI, né, XVII, com os experimentos do Galileu, e com uma nova forma de conhecimento que passa por a produção de provas, né? Então ela mostra como que esse modo de fazer ciência teve uma gênese, né? E ela vai acompanhar um pouco os problemas da gênese. Em 97, ela publica um livro muito importante na filosofia da ciência, chamado Cosmopolíticas, né? E é um pouco uma continuação da Nova Aliança, né? Porque ela vai revisar diferentes ciências, né? Ela vai fazer um passeio por diferentes ciências, pela física, pela biologia, pela química, pelas ciências humanas, né? A partir dessa ideia de uma cosmopolítica, né? O que seria uma cosmopolítica? Seria a ideia de que o cosmos, né, o mundo, a natureza, sei lá o que a gente pode chamar, ela também depende de um fazer, né? O mundo não está simplesmente lá. A ciência não é simplesmente um instrumento que me permite revelar leis imutáveis que estão ali, né? A ciência é um jogo constante com o mundo, com o que a gente chamou de natureza, né? Portanto, o cosmos e a ciência implicam também uma política, né? Então, nessas cosmopolíticas, ela vai tentar acompanhar como que diferentes debates de diferentes disciplinas, né, passaram por isso, né? Então, uma coisa que é muito importante na filosofia da ciência da Stanger é que ela não está tão interessada, como eu já havia falado, em pensar nos fundamentos das ciências, né? Então, muitos filósofos da ciência estão interessados, né? Quais são os critérios de verdade das teorias e das práticas científicas, né? Quais são os critérios de veracidade, né? Então, a filosofia da ciência ela se transformou numa espécie de polícia das ciências. Ela vai analisar os critérios de veracidade construídos por cada ciência. Para Isabel Stanger, não é isso que importa exatamente. Não que não exista verdade. Mas o problema, a Isabel Stanger vai se enveredar para o campo do pragmatismo, né? O que fazem as ciências, né? O que é que elas produzem, né? Que campo que elas criam ali, né? Então, o problema não é tanto de quais são os critérios de verdade, de objetividade de uma ciência, mas o que ela vai chamar, o que essa ciência te obriga a fazer e quais são as exigências que ela te impõe,
né? O que faz uma ciência? Nenhuma ciência se dá num terreno propriamente abstrato. Ela produz coisas, né? O Pasteur, quando ele descobre os micro-organismos, as bactérias, ele não está simplesmente revelando, né? Esse é um exemplo, na verdade, que o Latour usa muito. Ele não está simplesmente revelando uma realidade que está ali e que ninguém nunca percebeu, mas ele produz também uma realidade. Ele produz também um mundo de micro-organismos povoados, né? E ele faz as coisas acontecer, ele produz a pasteurização, ele produz outra noção de vida, de doença, né? Então essas coisas são fundamentais, né? Então a gente poderia dizer que a cosmopolítica, tentando resumir essa ideia tão difícil, né? Como essa possibilidade de politizar o pensamento, né? E politizar as ciências, né? Ou seja, a ciência produz algo, né? Ela cria uma realidade, portanto, ela tem também uma responsabilidade política. E aí o que a gente vai ver, que é a discussão que vai enveredar nesses textos mais políticos dela, é que tem um problema. A ciência, elas foram as ciências, ela opõe, né, uma ideia de a ciência, né, com letra maiúscula, e as ciências, com práticas científicas, né? E o que ela vai dizer? As ciências que não cessam de ser unificadas na ciência, elas têm sido capturadas pelo capitalismo, pela indústria, né? A indústria farmacêutica, a indústria de alimentos, a indústria de organismos geneticamente modificados, né? E, portanto, quando a gente estuda ciência e ciências, a gente não pode ficar alheio a esse problema. A gente precisa politizar esse fazer ciência. Mas não é uma ideia, importante dizer, como tem em muita sociologia da ciência, né? A ciência ela está a serviço da indústria farmacêutica, ponto. Não, né? Existe todo um fazer da ciência. O ponto é que esse fazer é capturado pelas empresas, pelos empresários, pela indústria, né? E o que ela está propondo, que eu acho que é o eixo do pensamento dela, que está sobretudo nesses livros mais políticos, né? É como criar uma ciência que seja politizada, que seja responsável e que possa não se curvar ao capitalismo e à indústria, mas justamente resistir ao capitalismo e à indústria, né? Então, ela aposta num caráter de resistência. Ela fala ciência, as ciências, elas têm esse papel. E esse papel ficou mais claro agora com o problema, né, das mudanças climáticas, da crise ambiental, disso que ela está chamando de intrusão de Gaia, né? Esse momento em que parece que a Terra está respondendo à história de exploração da Terra a partir de uma série de catástrofes. E a gente, né, nada mais é do que essas cobaias, né,
dessa Gaia intrusora, né? Bom, certo, gente? Dúvidas, questões? Aí eu vou. Posso fazer uma pergunta? Claro, Eu não entendi o que ela quis dizer com transcendência. Ela usa essa palavra várias vezes e eu não entendi. tá, a gente vai chegar lá. Daqui a pouco Tá eu bom. chego lá. Importante, super importante. É, bom, então, cosmopolítica, né? Eu queria falar um pouquinho para a gente. Ela não fala de cosmopolítica aqui, né? Ela não usa esse termo, mas esse termo é um termo importante e, de certa maneira, tem a ver com o que ela está falando aqui. Eu queria passar rapidamente por isso, tá? É, bom, tem um texto dela que é um pouco a versão manifesto do livro, do grande livro Cosmopolíticas, que é um livro grande, tem 7 volumes, pequenos, né, mas que é o chamado A Proposição Cosmopolítica, que foi traduzido recentemente, está na revista do IEB, a gente pode disponibilizar para vocês. E onde ela vai dizer, cosmopolítica não é exatamente um conceito, é uma proposta ou uma proposição, né? Quer dizer, um modo de provocar o pensamento, né? Não é um outro conceito de política, é uma provocação, quase a gente poderia dizer, né? A gente vai ver que o termo também é utilizado pelo Latour, mas é ela que meio que sela, né? E eu acho que tem um diálogo que ela não faz diretamente, depois ela retoma no, na proposição cosmopolítica, que é um diálogo com a ideia de cosmopolitismo, né? Que está na base da filosofia política do Kant, né? Lá atrás, no século XVIII. Eu vou fazer uma redução, né? Peço perdão, uma redução enorme do Kant, mas para a gente, eu acho que tem um ponto central que está por trás dessa discussão, né? Então, a ideia de uma cosmópolis, quer dizer, a palavra política vem de polis, grego, né? Do grego que a gente pode traduzir como cidade, né, como cidade enquanto uma unidade política, né? Então a nossa política tem a herança da política da polis, né, que depois é, é descrita pelo Aristóteles e tal, né? Os estoicos, né, séculos depois do Aristóteles, vão falar numa cosmópolis, né? Porque que já vai além do problema da polis, né? Quer dizer, a polis gera uma noção de cidadania, né? Sou cidadão da polis e ela é um universo político em si mesmo, né? Os estoicos estão propondo a partir da constituição do Império Helênico, né? Né? Antes da, antes do Império Romano, né? Numa ideia, a partir dessa ideia de império que começa com a Macedônia e depois vai para Roma, né? Você tem a ideia de que você pode transitar entre diferentes cidades e todas essas cidades pertencerem ao mesmo império, portanto, você teria a prefiguração do que a gente chamaria hoje de cidadãos do mundo, né? Você tem uma noção de cosmópolis, né? Você leva o seu pertencimento para diferentes lugares, né? Daí aparece essa ideia de cosmópolis, e daí vem a ideia de cosmopolitismo. O Kant, no final do século XVIII, escreve um ensaio, são 2 ensaios importantes, né? O primeiro é esse, a ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita, né? E o problema para o Kant, né, é pensar justamente o que poderia ser tanto uma história universal como um ponto de vista cosmopolita, um ponto de vista que já não é mais local, mas é um ponto de vista que pensa o mundo, né? Ele está escrevendo no final
do século XVIII, com as revoluções francesas, americanas e tal, né? Essa discussão do Kant é muito recuperada pelas discussões em torno da ideia de globalização, sobretudo no debate no final do século passado em torno da Constituição da Comunidade Europeia, né? Como pensar uma integração entre as diferentes nações, né? Como pensar a conexão entre diferentes partes do mundo, né? O que significaria, então, ser esse cidadão do mundo, né? A gente viu aqui, por exemplo, o Chakrabarty coloca essa questão, mas justamente ele vai dizer que o problema não é exatamente o problema da globalização, porque acho que aí você tem dessa discussão do Chakrabarty com essa teoria kantiana, né? Porque o Kant ele está fundando a discussão dele desse ponto de vista cosmopolítico a partir de uma ideia de universalidade, uma universalidade da razão, né? Então você tem um universal, né? Você tem um sujeito que pensa o mundo, que é um só, né? E uma razão que permite esse conhecimento. E é essa razão humana que é capaz de criar esse ponto de vista cosmopolita, né? E depois ele vai desenvolver isso, o Kant, não o Chakrabarty, com uma ideia de paz perpétua entre as nações, né? Ele vai dizer, as nações um dia vão parar de guerrear porque elas vão ver, né? Elas vão tomar consciência de uma maneira racional de que somos todos humanos, seres racionais, e que o avanço dessa consciência e dessa racionalidade pode produzir, enfim, uma terra toda unida. Então a gente não tem por que guerrear, por que brigar por conta de religião, de crenças e tal, mas a gente, né, tem que celebrar essa racionalidade, essa humanidade comum e colocar por um, um contrato de paz, né? Fazer um contrato de paz, né? E isso reverbera, isso que o Kant estava pensando no final do século XVIII, com o problema das guerras, da Revolução Francesa, né, de tudo que estava acontecendo ali, para o tempo, para o, né, final do século XX, com o problema da globalização, da criação de comunidades políticas amplas, da diluição das fronteiras e, ao mesmo tempo, na produção de um mercado comum, né? A gente sabe que, sobretudo, essas comunidades plurinacionais, o objetivo mais urgente é a da produção de, de acordos comerciais, né, de coisas assim. Bom, e o próprio, né, a gente já viu como o Chakrabarty vai mostrar, não, o problema não é esse, né? E que a própria crítica pós-colonial já mostrou que é impossível pensar num mundo comum único, né, numa racionalidade universal, né? O que existe são, na verdade, diferenças, né? E o embate a essas diferenças, né? Mas, para o Chakrabarty, as catástrofes, né, o antropoceno, a iminência dessas catástrofes nos colocam diante de um universal negativo, né? Que é esse universal que não tem um conteúdo, não tem um fundamento, diferente do kantismo, né? Mas ele nos une pela catástrofe. A gente vai ver que a Stangers trabalha um pouco essa ideia, de uma outra maneira, mas trabalha, né?
Então, para ela, a cosmopolítica é o contrário do que seria o cosmopolitismo. Às vezes se fala de cosmopolítica kantiana também. Mas esse cosmopolitismo, origem para o qual é possível criar uma paz a partir da garantia de que o mundo é um só para todos e que a razão é una, né? Então, com isso, você cria, né, uma grande divisão, que depois o Latour vai discutir, que é a ideia de um só mundo, uma natureza, por exemplo, para múltiplas representações, muitas culturas, né, que vai dar na antropologia, né, na origem da antropologia também. O mundo é um só, mas ele pode ser representado de várias maneiras. Só que grande parte da filosofia moderna e da filosofia da ciência, né? Não toda a filosofia moderna, nem toda a filosofia da ciência, mas as mais hegemônicas, vão dizer. Se existe um só mundo e múltiplas representações, podemos dizer que a ciência seria a representação mais fiel, mais fidedigna e mais objetiva. Ela representa o saber verdadeiro, ao passo que outras representações desse mundo seriam nada mais do que crenças, né? Um pouco essa oposição entre crença e saber é algo que o Latour vai discutir bastante, né? Então a ciência recobra para si o monopólio do saber verdadeiro, né? E o ponto é como lapidar esse saber verdadeiro, como garantir que o acesso ao mundo é fidedigno. Esse é o problema que a filosofia da ciência vai se colocar, né? E a Isabelle Stanger e o Latour vão fazer, né, não são os únicos, mas são autores importantes nesse debate, vão fazer uma bagunça aí, né? Porque que eles estão mostrando? Que a ciência, ela opera politicamente pela desqualificação de saberes ditos não científicos, desqualificando esses saberes, né? Ela precisa que eles sejam falsos para ela se constituir como o único caminho possível, né? E o que tanto a Isabelle Stanger como o Latour vão mostrar é que, como qualquer saber, como qualquer modo de conhecimento, as ciências são práticas, né? E como práticas, elas não revelam simplesmente o que está no mundo, mas elas também constituem aquilo que está no mundo, né? Não que elas inventam, mas elas ajudam a constituir o mundo, elas dão dignidade para certos fatos, né? Então, por exemplo, antes do Pasteur provar que havia micróbios, bactérias no leite, sei lá o quê, né? Você via o mundo de uma outra maneira. A partir do momento que ele começa a descrever o mundo como povoados por seres microscópicos que atuam sobre a nossa saúde, né? Que fazem coisas,
você vai ter consequências diferentes para o mundo. Então, eu acho que é uma coisa que ela vai falar muito no texto que a gente leu, né? Ela está interessada no que ela vai chamar de arte das consequências, que é herança de uma filosofia pragmática, né? O que a ciência gera? E o que a ciência gera nos coloca numa posição de responsabilidade, né? E com isso, né? O que eles vão mostrar? Se o mundo é também construído pelos cientistas, não existe um mundo unificado que está lá com suas leis imutáveis, né? Mas diferentes possíveis, diferentes possibilidades. E o que a Isabel mostrou com o Prigogine, na Nova Aliança, é que essa ciência pós-newtoniana, que começa com a termodinâmica e tem o auge na relatividade do Einstein, depois com a quântica, que o mundo efetivamente pode ser descrito de maneiras concorrentes. Então, essa ideia de que há um só mundo torna-se, então, discutível. E se não há um só mundo, e se os mundos estão sendo também modelados, é possível pensar em uma cosmopolítica, né? A ideia de cosmopolítica está mais ou menos aí. Certo? Tem um conceito que ela vai, um conceito do Latour, que ela vai discutir bastante, a Isabelle, que é o conceito de fatiche, que é o fato mais o fetiche. Né? O que o Latour vai dizer? Os modernos, eles fazem uma oposição entre fatos, que são estabelecidos pelos cientistas. Então, eu fiquei doente porque eu fui contaminado, né? Isso é um fato, o vírus da gripe existe, ele foi visto no microscópio, ele foi analisado, isso é um fato, né? Indiscutível, porque é provado pela ciência. Já um fetiche seria algo que produz coisas. Aí ele está falando do exemplo dos fetiches de povos africanos, né? São coisas que provocam. Então choveu porque eu acendi uma vela para aquela estatueta, mas ao mesmo tempo quem produziu essa estatueta fui eu, né? Eu fiz. Então o fetiche é algo que é feito, né? E que faz coisas. É completamente diferente do fato. O fato é algo objetivo, não depende de mim. O fetiche já depende de mim. Eu precisei fazer aquela estatueta, eu precisei, né? E aquilo fez, então, chover. Para o Latour, ele vai dizer, na ciência, quando a gente vai olhar, quando a gente vê de fora, a gente vê fatos. Mas quando a gente vai ver de dentro, pela uma certa etnografia da ciência, ele vai mostrar que esses fatos não deixam de ser produzidos no laboratório. Então, eles são fatos, mas eles também são fetiches. Eles também foram feitos ali, né? Para
identificar o vírus da Covid, eu preciso de certos reagentes. Eu preciso fazer com que ele apareça. Né? Opa. Eu preciso fazer com que ele apareça. Né? Eu preciso dar uma realidade para ele. Então, esse ponto vai ser importante aqui. Outra coisa que ela vai falar muito, tão importante quanto a ideia de cosmopolíticas, que ela fala nesse livrão, Cosmopolíticas, é a ideia de uma ecologia das práticas. Ela vai falar, para falar de ciência, ciências, que não é uma só, a biologia é uma coisa, a física é outra, a ecologia é outra, o pessoal que estuda atmosfera, clima, né? São práticas. E essas práticas têm que ser estudadas no seu lugar, né? Daí a ideia de ecologia. Ecologia é uma ciência do lugar. Então eu tenho que estudar cada ciência a partir do lugar no qual essa ciência é produzida. Então, nesse sentido, é que não existe uma ciência com C maiúsculo, um saber unificador e desvinculado. Né? O que há são práticas específicas com lugares específicos baseados em vínculos que são construídos entre os humanos e os não humanos. Né? O Pasteur interagindo com os seus com as suas bactérias, a Lynn Margulis interagindo também com as suas bactérias, né? o Crutzen, né? Pensando a atmosfera, e por aí vamos. Né? O arqueólogo estudando seus campos. Cada ciência tem o seu lugar, os seus problemas, as suas exigências específicas e as suas obrigações específicas. Essa ideia de obrigação é central. Né? Ela vai dizer, toda ciência tem algo que me obriga a pensar. Né? O pessoal que estuda clima, né, os glaciólogos que estudam as geleiras, né? O derretimento das geleiras nos obriga a pensar aquilo. Né? Essa ideia que é muito pragmática mesmo. Né? Tem sempre uma exigência e uma obrigação nessas práticas. Né? E nesse sentido, ela vai dizer, as ciências também têm que ser movidas por paixões. Né? Ela vai dizer, uma boa ciência é aquela que você dança no laboratório, né? Porque você se engaja mesmo. Né? Aquilo é vital para você. Né? Aquela tua cultura de bactérias vai te engajar e aquilo de repente vira a coisa mais importante, porque eu já estou pensando na consequência que aquilo vai ter. Né? Então, quando ela coloca que é preciso estudar ciências como práticas, ela está reaproximando um movimento muito parecido com o que a antropologia faz, e o Latour, nesse sentido, está dialogando muito mais com os antropólogos, né? Ela está dialogando, ela está tentando entender, tentando aproximar as práticas científicas de práticas não científicas, que também têm suas exigências e suas obrigações. Por exemplo, as práticas mágicas. Né? Tem um trabalho super interessante dela sobre a origem da psicanálise, quando ela vai mostrar a transição
das experiências com a hipnose para o método clínico freudiano, né? Sendo que o próprio Freud também trabalha com a hipnose. E que como, com a consolidação da psicanálise, você vai ter uma perseguição, uma crítica, uma desqualificação de outros métodos tidos como menos científicos, né? Ela vai dizer, o movimento da ciência moderna é esse. Ela precisa desqualificar as outras práticas. Elas precisam submeter as outras práticas, né? E aí, o último volume do Cosmopolíticas, que vai chamar justamente para pôr um fim na maldição da tolerância. Muito legal o que ela fala. Ela vai propor que as ciências, e sobretudo as ciências humanas, e aqui ela se aproxima muito da antropologia, elas precisam ultrapassar uma mera ideia de tolerância para, finalmente, assumir a validade de práticas não modernas, né? Por exemplo, as práticas que a gente estava conversando nas últimas semanas, né? Práticas de relação com plantas, né? Práticas de relação com animais, que não passam, né, pelo arcabouço científico, canônico, né? Mas que tem a sua, digamos, racionalidade, mais do que isso, que tem a sua eficácia, né? Bom, uma das coisas que define a magia é a própria ideia de eficácia, né? E ela vai dizer que a tolerância é uma maldição. Isso ela retoma no tempo das catástrofes. Por quê? A gente acha que tolerância é uma coisa legal, né? Então, sei lá, eu sou cientista e eu acho que a gente tem, né? Eu sou um cientista, um biólogo, eu acho que a gente tem que conviver com a ciência, com o que dizem os povos indígenas sobre a floresta. Mas, ao mesmo tempo, como biólogo canônico, eu acho que o que eles falam da floresta nada mais é do que um conjunto de crenças, ao passo que eu tenho o verdadeiro saber, né? Isso seria uma operação via tolerância, né? Eu tolero o outro, mas eu não admito que o outro tenha um acesso verdadeiro ao real, né? Então, eu tolero, acho legal, né? Tudo bem, mas aquilo não é, não é um conhecimento propriamente dito, é uma crença. E o que a Isabel Tanger está dizendo é que a gente tem que abandonar essa perspectiva de crença, né? A gente tem que pensar tudo como práticas, pensar as consequências dessas práticas e as obrigações que essas práticas nos colocam. Portanto, a gente tem que pensar, antes de qualquer coisa, toda a prática no seu lugar, né? Daí a ideia de uma ecologia das práticas, né? Quer dizer, a palavra ecologia, na verdade, ela está se inspirando numa maneira como o termo ecologia é utilizado por dois autores, né? Pelo Bateson, antropólogo, né? E também psiquiatra depois, e pelo Guattari, Félix Guattari, que é um psicanalista, né?
um livro importante, uma das 3 ecologias. Mas a ideia de que é preciso partir de uma ecologia das práticas está associado, portanto, a essa ideia de que todo o pensamento é localizado, né? O que tem a ver tanto com uma crítica colonial, no sentido, a ciência é a única que recobra para si o saber verdadeiro, portanto, pode subordinar as demais práticas, né? Mas também o que a gente poderia chamar de uma epistemologia feminista, né? Não sei se vocês conhecem o texto da Donna Haraway, chamado Saberes Localizados. Onde ela vai falar que um dos ganhos do pensamento feminista é mostrar que não existe um saber geral, um ponto de vista de Sirius, um ponto de vista do todo, onde você pode falar do mundo. Né? Porque o que as feministas estão dizendo? Aquilo que foi nos apresentado como geral, como universal, no mais das vezes, é a emanação de um ponto de vista masculino. Né? E o que a dona Haraway, na esteira das críticas feministas, está propondo é que não existe esse saber geral, existe um saber localizado. E um saber que tem também corpo. Né? As teorias de gênero, elas apontam para a necessidade de a gente se pensar como seres pensantes, claro, mas seres com corpo. Pode ser masculino, feminino, híbrido, não binário, trans, né? E que, portanto, passa por experiências diferentes e vive, experimenta o mundo de maneira diferente, né? Então, essa crítica feminista da epistemologia tem tudo a ver com a ideia da ecologia das práticas, né? A Stanger também está ligada nisso. Ela quer produzir uma filosofia da ciência que é menos masculinista, menos hegemônica, e que, portanto, precisa romper com esse ponto de vista do todo, que na verdade não existe. Né? Que, na verdade, está baseado ali atrás na ideia de um universal que não é negativo, justamente, de um universal positivo. E aqui ela está falando, o pensamento é localizado. As práticas são são localizadas e não existe uma ferramenta neutra de pensamento. Portanto, incorrer numa ecologia das práticas é trabalhar com o que ela chama de uma chave menor do pensamento. A chave maior seria a chave do império, do cosmopolitismo, né? Porque significa que tem uma visão do todo, que só alguns acedem a essa visão do todo, que só alguns podem dizer exatamente o que é a realidade, né? E, portanto, conduzir os rumos da globalização, né? Então, nessa chave maior, por exemplo, ela coloca a filosofia dialética do Hegel, né? Que vai usar essa ideia de que o Estado é o desenvolvimento máximo do espírito, né? Quer dizer, você tem uma linha de desenvolvimento e você vai ter justamente um grupo de pessoas que vão ter acesso ao universal, ao passo que outros vão ficar mergulhados nas suas crenças, né? Então,
essa ecologia das práticas recusa isso. Ela não pensa a partir dessa chave maior, mas numa chave menor, e o que ela chama também de pensar pelo meio, né? O meio onde eu vivo, né? Em francês é milieu, né? O meio onde eu estou, né? Ela vai dizer, não existe identidade de uma prática fora do seu ambiente, né? Não existe a teoria da evolução do Darwin fora do mundo em que ele vive, né? Quem viu aula de sexta do Pedro Paulo Pimenta, ele falava de coisa muito interessante. Então, para entender o Darwin, você tem que pensar num Darwin que está lendo os autores da economia política que vieram antes dele, de um Darwin apaixonado pela domesticação de plantas, né? E muitas dessas coisas, né? O que não quer dizer que a teoria dele não seja errada, nada disso, porque toda prática está inserida no meio, né? Qualquer uma. Ela vai falar, quer dizer, o pertencimento é a coisa mais importante, né? Pertencer é estabelecer obrigações e vínculos com aquilo que você estuda, né? Ele vai dizer o que os modernos, os modernistas, né? Como ela prefere o termo modernista do que moderno. São aqueles que inventaram a ciência, né? Eles se pensam sem laços com os lugares. Eles pensam um pensamento que pode se dar descolado de qualquer ambiente, né? E o que a Stanger está dizendo, não, isso não é possível, né? Nós estamos amarrados aos nossos mundos, aos nossos ambientes. Certo, gente? Tem uma pergunta da Paula. Sei. Karen. Falta só mais um pouquinho aqui para a introdução aí. Manda ser. A Paula fez a pergunta: como essas autores escapam do relativismo absoluto? Não, essa pergunta é fundamental, Paula. Bom, qual que é o problema do relativismo, né? Pelo menos é isso que o Latour vai dizer. Eu acho que a Isabelle Stanger também vai compartilhar com ele, né? Ele vai dizer: eu não sou nem um universalista nem um relativista. Não sou um universalista porque eu não acredito que tenha um mundo acabado que a gente possa simplesmente revelar as leis. Mas a definição do que é o mundo, que é a realidade, é um jogo que está em disputa, né? Por outro lado, isso não pode ser um relativismo no sentido de que não existe verdade possível, né? Aqui que o Latour vai dizer. Porque o relativismo, tal como aparece no nosso mundo, é, na verdade, o que ele vai chamar de um relativismo cultural. E para ele, o relativismo cultural é o outro lado do absolutismo científico. Por quê? O absolutismo científico pressupõe que existe uma só realidade e que a ciência tem acesso a ela, ninguém mais, né? O relativismo cultural pressupõe que só existe uma realidade, mas eu posso ter diferentes pontos de vista sobre a realidade, sendo que um ponto de vista acaba sendo privilegiado, né? Enquanto
do ponto de vista da ciência. O Latour, né, ele vai fazer uma bagunça aqui para dizer então, que ele não é nem universalista, nem um relativista cultural, mas ele propõe um relativismo radical. A ideia de que não tem um mundo só, não tem a natureza, né? Mas esse próprio mundo é uma multiplicidade, né? E, portanto, os fatos científicos têm que ser extraídos de uma interação com esse mundo, e isso pressupõe também uma construção de mundos, o que justifica que você tenha práticas de conhecimento tão diversas. E essas práticas de conhecimento não se anulam, né? Elas não se anulam entre si. Elas podem conversar entre si, né? Mas isso não é um relativismo absoluto, né? No sentido de que qualquer coisa é válida, né? Tudo é válido. Não. O problema não é o problema de uma verdade última das coisas, mas é como que eu faço uma verdade aparecer. Ela é uma boa verdade ou uma verdade ruim, né? Como eu faço esse mundo aparecer? Eu tenho as exigências. O campo científico ele é pautado por exigências e por obrigações. Eu não posso simplesmente, né? Ele é resultado de uma discussão de um campo de cientistas. Ele é o resultado do que o Latour chama de estabilização de controvérsias. Então, né, não basta eu chegar e dizer uma coisa qualquer, né? Mas eu tenho que entender a minha prática dentro do meu ambiente. Aí eu vou ver qual é a verdade que se estabelece aí, né? Quais são as exigências que essa verdade responde, né? O que é muito diferente de dizer que não existe verdade nenhuma, que a ciência é uma bobagem, né? Então nem a dona Harvey, nem a Isabelle Stanger estão desmerecendo as ciências. Bem pelo contrário, elas estão fazendo uma defesa das ciências. Elas acham que as ciências têm um papel fundamental no mundo que a gente vive, por exemplo, questões de crise ambiental, pandemia. A gente precisa cada vez mais dos cientistas. Mas a gente tem que fazer com que os cientistas se pensem não como deuses que revelam verdades últimas, mas como praticantes, né? Que em português é estranho, em francês é praticien. São pessoas que estão ali experimentando, estão questionando o mundo. E, através disso, vão também construindo o mundo, né? Dizer que o mundo passa por um trabalho de construção não é cair no relativismo absoluto, porque o relativismo absoluto implicaria a abolição de todas as exigências que essas práticas implicam. Vamos ver. Ó, a Maria Luísa fez um comentário interessante, né? Pelo que eu li do Latour, o relativismo absoluto coloca todos os pontos de vista enquanto categorias do discurso, enquanto representações, enquanto linguagem, que seria o tal do relativismo cultural, né? Que tudo é uma representação, né? A isso está atrelada uma ideia de que existe uma natureza e as culturas seriam, assim, formas de representação. Perfeito.
Dessa forma, o relativismo lê todos os modos de existência pela mesma chave, que é da linguagem, negando-lhes uma dignidade ontológica, né? Quer dizer, eles seriam representações, mas muitas dessas representações seriam representações equivocadas, né? Isso seria o relativismo cultural, que é o que tanto a Stanger como o Latour estão tentando se afastar. E é isso também que a Stanger vai chamar de uma maldição da tolerância. Eu aceito, né, que os Chamamadi tenham representações sobre o mundo vegetal, mas eu não aceito que o que eles estão falando implique um conhecimento positivo sobre a agricultura, porque isso, quem sabe, são os agrônomos, os botânicos, né? Aí isso seria a maldição da tolerância. Você acha que você está sendo legal, porque você diz, ah, não, é um saber válido, mas aí você vai dizer, não, mas quem sabe mesmo são os botânicos, são os agrônomos, né? Que é isso que a Malu falou, né? Isso mesmo, a crença na crença. E também não é uma ciência sem, né? Uma ciência vale tudo, bem pelo contrário. É uma ciência que tem muitas exigências, muitas obrigações, e que é nessa qualidade dessa ciência que ela vai, que é o que a Isabelle está falando, as ciências, elas precisam ir para o debate público para provar que elas são rigorosas, né? Você tem um trabalho fundamental dos cientistas do clima mostrando que a gente realmente está fudido, né? Que o calor está aumentando ano após ano e que isso tem que ser um argumento muito bem provado e organizado para combater o negacionismo, né? Então a ciência tem um papel fundamental e esse papel fundamental está no rigor, né? Mas ela não pode achar que ela está falando sozinha. E a gente viu, né? O Rob Wallace, que é um biólogo da microbiologia, no final de tudo, pedindo ajuda para os povos indígenas. Olha, falhamos e a gente precisa deles para eles ensinarem outras formas de cultivo, porque se continuar o modelo do agronegócio, a gente vai entrar numa fria de pandemias que não vão acabar agora. Então, não basta. O que o Rob Wallace está falando é justamente isso. Não basta tolerar. É preciso, exato, romper, Mariana, com a tolerância. E romper com a tolerância quer dizer fazer com que o biólogo sente com um caiapó e aprenda coisas com ele também, né? E enxergue que aquilo que o caiapó está fazendo é uma prática de conhecimento, né? Se a gente não quiser usar a palavra científica, acho que a gente pode usar também. Mas é uma prática e que tem o seu rigor. Só que a gente não pode comparar a agricultura, a agrofloresta caiapó com a agroecologia de Harvard, se a gente não souber muito bem que cada uma dessas práticas está associada a um meio específico. Eu não posso abstrair esse meio. Quais as respostas que eles estão buscando, né? Que vai dar na ideia laturiana de composição, que é isso que o Latour vai fazer. A gente vai ver daqui a pouco. A gente está ferrado
Então o mundo não é um só, então a gente precisa não criar um mundo comum, não partir da ideia de um mundo comum, mas compor com saberes e com mundos diversos, né? A partir da ecologia das práticas. E aí, só para daqui a pouco a gente faz intervalo e depois passa para Karen, o tempo das catástrofes. O problema é o mesmo aqui, né? Vivemos a intrusão de Gaia. Qual a resposta que a gente vai dar a isso? Vai ser a resposta prepotente que está associada à grande narrativa épica da modernidade, do progresso, da primazia de uma ciência relacionada ao progresso, à indústria, ao capitalismo, ou, diferentemente, a gente pode voltar o nosso olhar para outras práticas, para diferentes práticas, né? Científicas e tecnológicas. E aí ela está juntando a técnica também. O problema da informática é central para Isabelle, né? Então, ela está conclamando nesse livro, que é quase que um panfleto político, né? Pensar em como as ciências podem entrar na política, nas lutas, no caso, na luta anticapitalista e na democracia, né? E é interessante ver que esse livro, como eu estava falando no começo, ele está diretamente associado a um livro anterior chamado Feitiçarias do Capitalismo, né? Onde ela antecipa, junto com Philippe Pinhar, alguns temas fundamentais desse livro, né? Que é como pensar uma resistência das práticas científicas e técnicas e tecnológicas a um capitalismo, né, que faz tudo ficar igual, né, que transforma tudo no mercado, que homogeneiza tudo, né, que nos rouba, como ela diz, a capacidade de agir e de pensar e de criar juntos. Daí que ela e o Pinhar vão dizer que o capitalismo tem um poder feiticeiro, né? Ele captura tudo, né? Mas por que ela chama? Ela vai se basear justamente na reflexão da Starhawk. O que a Starhawk diz? Né? A partir de um autor que chama David Kubrin, né? Chama Bruxaria e Capitalismo e Bruxaria. O que o David Kubrin vai dizer? Não há como pensar a origem do capitalismo se a gente não pensar o problema dos cercamentos, né? As enclosures. Aprendi na escola. Os cercamentos na Inglaterra. Ou seja, a expulsão dos camponeses do campo e a consolidação da propriedade privada, né? É na expulsão, é a partir da expulsão da terra que você tem um grande êxodo que vai para a cidade, né? E vai trabalhar justamente como mão de obra nas fábricas, né? Então, essa relação entre expulsão da terra e origem do capitalismo, isso já está lá no Capital do Marx. Mas o que vai dizer o David Kubrin? Os enclosures, os cercamentos, eles não podem ser entendidos separadamente de um outro fenômeno,
fundamental, que foi a caça às bruxas. Então, isso vai aparecer também num livro, outro livro mais recente, chamado Caliban e a Bruxa, da italiana marxista Silvia Federici, né? Feminista. E o que tanto Kubrick como a Federici vão dizer? Quer dizer, existe uma relação direta entre a origem do capitalismo, expulsão da terra e a perseguição de mulheres feiticeiras, e, de uma certa maneira, uma espécie de onda de feminicídio e também de constituição daí de uma cultura fortemente patriarcal, né? Resumindo ao máximo essas ideias. Bom, a Starhawk, que é uma ativista, não é uma teórica, né? Ambientalista, feminista, anticapitalista, o que ela vai fazer com isso? Ela vai dizer, bom, se a origem do capitalismo está diretamente associada à caça às bruxas, logo, uma maneira de resistir ao capitalismo é o de retomar as bruxarias europeias lá da Grã-Bretanha, da Inglaterra, da Irlanda, da Escócia. E a Rock vai criar um grupo de mulheres ativistas chamado Reclaim, que a gente pode traduzir como reativar, como retomar, como reapropriar, né? Ou seja, mulheres que falam, agora a gente vai se reapropriar das práticas de bruxaria, Wicca, né, na maioria, e dessa maneira usar isso, propor um retorno à Terra, a relação com a Terra, e a partir daí, e construir a partir daí o nosso ativismo anticapitalista, né? Que aí também isso vai ficar muito conhecido como uma onda ecofeminista, né? A relação entre a luta ambiental, o direito das mulheres e essa retomada, por assim dizer, dessas práticas pagãs, né? E, justamente, o ativismo da Starhawk eclode nos anos 80 e vai ter uma participação especial nas manifestações anti-globalização de metade para o final dos anos 90, né? E o livro Feitiçarias do Capitalismo é um livro que começa, sempre tem esses acontecimentos, né, que fazem com, que é o que ela diz que obrigam a pensar. E o grande acontecimento do Feitiçarias do Capitalismo é a Batalha de Seattle, né? Que são esses grandes movimentos anti-globalização, né? De manifestações contra a reunião da Organização Mundial do Comércio, né? Que ocorre em Seattle em 99. E a partir daí você tem várias outras manifestações desse tipo. E segundo a Stangers, o que você tem aí é uma recriação política, de uma ação política que ela não é unificada. Ela vai mostrar nesses movimentos, tudo aparece meio junto. Então as bruxas neopagãs, os black blocs, né, lutas as mais diversas que se conectam a partir de uma insatisfação comum dirigida a esse modelo capitalista
de globalização e de, não só de globalização, né, mas de redução de tudo ao mercado. Então, que ela vai chamar de também a economia do conhecimento. Esse capitalismo que transforma todo o saber em mercadoria. E, portanto, nesse livro, Feitiçarias do Capitalismo, ela está buscando, junto com o Philippe Pinhar, o que ela vai chamar de receitas de resistência. Ela vai dizer o quê? A receita não é um manual. A receita são coisas que podem também não dar certo, porque depende do ingrediente que você tem que adaptar, né? Ela é algo provisório, mas que é isso que a gente tem que buscar agora. E ela vai mostrar uma eclosão de diferentes formas de ativismo que inclui também cientistas, né? E aí cientistas não que vão lutar pela ciência no abstrato, mas cientistas a reunidos a partir de causas específicas. Aqueles, né, os ambientalistas, os glaciólogos, né, os caras que estão lutando para quebrar a patente do remédio para tratar o HIV, que é uma questão central nos anos 90. Então, é isso que ela está visando aqui, né? E fazendo uma espécie de elogio desse ativismo e dessas práticas, né? Que passam por uma ideia de retomada, que não é só a retomada da bruxaria ipsis literis, mas é a retomada de uma política que não está mais reduzida a uma grande narrativa de progresso, de governança, né? Portanto, é uma política de causas comuns, né? E que não está baseada no ideal de homogeneidade, mas de heterogeneidade. Né? Bem, tem uma coisa que ela fala, antes de eu encerrar aqui, nós que compactuamos com essa grande narrativa épica do progresso, da grande ciência, que existe às custas da desqualificação e da destruição de outras práticas, a gente não pode se mover pela culpa, né? Então, muitas vezes, por exemplo, ai, estou muito culpado porque quantos anos que eu fiquei produzindo lixo que polui, quantos anos eu, né, eu tive uma vida não sustentável. Ela vai dizer, não é isso, não é culpa. A culpa não é uma boa saída. Ela diz o que a gente tem que fazer diante de Gaia, que é, né, esse mundo das catástrofes, dos desastres, né, é ter vergonha. Ela pega uma distinção que o Gilles Deleuze faz entre culpa e vergonha, né? Que a culpa vai cair no mal, no ressentimento, na inação. E a vergonha é a vergonha da gente ter sido moderno, né? Da gente ter compactuado com isso. A vergonha da gente contribuir, né, para falar com o Rob Wallace, a gente contribuir com a indústria do agronegócio. Aí, a partir daí, né, quando a gente tiver vergonha, a gente pode pensar outras práticas capazes de resistir ao tempo das catástrofes, que, por sua vez, é resistir ao capitalismo mundializado
e as narrativas de progresso que estão por trás, que sustentam isso, né? Mas justamente ela diz, eu não me perguntem o que fazer, no estilo do Lenin. O que eu estou querendo aqui é fazer um ensaio e é pensar junto. E pensar junto também a partir de ações que já estão acontecendo, né? De pequenos ativismos, né? Por exemplo, as bruxas californianas que estão, né, a gente pode voltar a elas na semana que vem, que estão colocando questões fundamentais e que agora, por exemplo, estão ali tentando dar alguma resposta para as queimadas, né, que estão devastando grande parte da paisagem de lá. Mas é isso, essa seria uma introdução bem caótica ao livro da Isabelle Stangler. Legal. Será que a gente faz um intervalo? Será que a gente segue? Questões? Ó, o Alex tem uma questão, David Kubrin. É assim. Kubrin. Ela cita o Kubrin no textinho que a gente indicou, Alex. Ela fala dele. Não pega referência de cabeça. A Sofia pergunta como teria uma frente ampla. Uma frente ampla seria a gente vai ver agora discutindo o texto, mas ela não está dando uma, né, não tem para Isabelle Stangler, que é uma admiradora do Marx, não tem uma ideia de vanguarda política. Existem conexões, né? Eu não tenho uma frente, tem lutas que se conexam. Não tem tradução ainda. Vamos batalhar para que haja. Tem em inglês, sim. Tem a tradução também na revista .urb de um pós-fácil a esse livro Feitiçarias do Capitalismo, que é escrito por uma autora, chama Anne Wieler, que ela tenta trazer isso mais para a antropologia. Muito legal. O P. Vergonha, ela fala... Eu já não sei onde ela fala, mas isso é o Deleuze que fala. Eu acho que é no Conversações, mas não tenho certeza. Mas acho que ela fala no Tempo das Catástrofes também, mais para o final, quando ela cita o acaso, acho que no capítulo 15. Não sei se a gente vai chegar lá, mas a gente pode falar disso também. O Wagner, o Roy Wagner, tem uma discussão sobre isso, acho que é no capítulo 4 do Invenção da Cultura, sobre a ideia de culpa e de vergonha. É bem diferente do jeito que ela coloca aqui, mas o Deleuze faz isso. E... né, culpa e vergonha, mas a vergonha é uma maneira de constrangimento, né? Porque é um pouco isso. Não é, eu vou ficar culpado, porque eu usei produtos da Monsanto a minha vida inteira, então... Não, mas... Bom, o que a gente pode fazer a partir daqui, né? Acho que é isso, é um pouco o que ela está querendo propor aí, que a gente olhe para esses novos ativismos, para esses novos atores. Ela fala sobre isso no final do último parágrafo do capítulo 15, na página 145. Posso ler o finalzinho? Vamos, a gente podia projetar.
que a gente começa pelo fim daí. Começar pelo fim, será? Não, que a gente podia projetar o texto. Ah, tá. Vamos? Ai, desculpa. Pode ser. Eu projeto? Quer que Você consegue fazer? eu projeto, então? Quer ver? Eu tô com ele aqui. Aí, vamos ver. Technology, um guia do Chrome, Stanger. Foi? Ah, ainda não. Ah, tá indo. Último parágrafo? É, a página 145, é o final Pois do é, capítulo 15. eu tenho o livro em francês e estou com esse PDF. Esse Eu tenho PDF, esse também. ele não corresponde às páginas, né? Como começa o parágrafo? Alegria? Sobe, pode subir. É o final do 15, isso daí é o 16. Aí. Ah, tá, é o 16, é o 15. Ela está falando sobre, ela cita o Rancière, fala sobre a importância do sorteio como artifício para pensar a questão da eficácia. É demais isso, né? É incrível esse exemplo que ela dá. E aí o final desce um pouquinho, aí É ela um acaso? começa assim, talvez um dia possamos sentir certa vergonha. Ah, tá. Ih, que eu não tô achando. Tá muito no fim? Não, é por aí mesmo, ó, calma, Tá no meio? peraí, ó, tá? O acaso é ainda mais interessante pelo fato. Isso. É no meio do parágrafo que começa com o acaso. Aí, tá certo, é aqui, ó. Mas o acaso também é Isso. também o mais simples dos artifícios, não é isso? Cadê? A frase seguinte, ó, talvez um dia, a segunda linha depois da quebra, ó, Talvez um dia. tá vendo? Ó, eu leio, você lê? Você lê? Tá, eu leio, então, ó. Então, talvez um dia possamos sentir certa vergonha e uma grande tristeza por ter identificado com a superstição práticas milenares da dos augúrios antigos a dos videntes, leitores de tarôs ou jogadores de búzios. Saberemos, então, independentemente de qualquer crença, respeitar sua eficácia, a maneira como eles transformaram a relação entre os saberes e aqueles que os praticam, como eles os tornaram capazes de um cuidado com o mundo e com seus sinais dificilmente perceptíveis, que abre esses saberes para suas próprias incógnitas. Nesse dia teremos também aprendido a que ponto fomos arrogantes e imprudentes e nos tomarmos por aqueles que não precisam de tais artifícios. É demais, né? Não, é super bonito. Porque é como que é aquele problema do fetiche, né? Quer dizer, o fetiche é um artifício que produz uma eficácia. Só que a gente não precisa de artifício, porque a gente simplesmente está radiografando a natureza, sendo que a radiografia é um artifício, né? Não tenho nem palavras para dizer isso, mas é como se a ciência, a razão se pensasse cortante, né? Ela naturalmente acede ao mundo. Exatamente. No contexto do exemplo que ela dá falando sobre o sorteio, né, ela está retomando aqui o trabalho do Rancière sobre a política antiga, né, ateniense. Uhum. E ela fala do exemplo desse sorteio, né, o sorteio e que se determinava através do sorteio quem seria, enfim, quem ocuparia essa posição de magistrado. Aí tem essa expressão entre aspas, né, que é esse não importa quem designa a política como aquilo que supõe e efetua uma disjunção com a ordem natural. É natural que os melhores, ou os mais competentes, ou os mais motivados governem. Ou seja, tem um elemento do acaso que incide para determinar quem vai ocupar essa posição do magistrado, né?
O acaso que justamente é aquilo que deveria estar fora do Uhum. domínio das decisões humanas. Então, essa abertura que ela coloca nessa frase de uma forma muito bonita, né? A abertura dos saberes para suas próprias incógnitas. Tem algo que faz existir o que não é do nosso próprio saber, né? Então, eu acho que é um modo de frasear isso, né? Um modo de, como ela fala, né? Fazer existir o que não é nosso. Que, de alguma forma, ajuda a limar essa lenda, esse conto fabuloso dessa narrativa do Ocidente modernista, né? Como você formulou, de uma forma bonita. E aí é isso, não é culpa, mas vergonha, né? É esse Sim. sentimento, é o sentimento que Vergonha de ter sido tão arrogante, né? exatamente, mas que faz agir, né? Essa ideia também, que esse afeto provoca uma ação, não a inação. Isso é central no argumento dela. Pois é. E ali, o Latour mesmo vai mostrar, quer dizer, o laboratório é o local do artifício, né? Se for pensar, para você saber se você está com Covid, você precisa fazer uma sorologia. A sorologia ela vai ter um reagente que é um artifício que é usado para ver se consegue identificar. Você não identifica o vírus propriamente dito. Você identifica um sinal que você decodifica para dizer, bem, aquilo é um vírus. E não é à toa que a gente está passando por milhões de experimentos para chegar a alguma coisa, né? Agora a gente já tem testes melhores. Está se tentando chegar numa vacina. Mas é sempre pelo artifício que você vai fazer isso, né? E não... Isso é importante. Um artifício vinculado à eficácia, porque a ideia, essa questão do pragmatismo também é super importante para entender esse espaço de atuação das ciências, né? E eu anotei umas coisas aqui, conforme você foi falando, e a partir das perguntas também. Aí eu não sei se a gente já engrena ou faz um intervalo, 5 minutinhos. O que você acha? Vamos fazer um intervalinho, então? Pode ser? Rapidíssimo, a gente vai... Só porque senão o internet já... Aí você começa puxando, aí tem só mais uma pergunta do Alex que a gente pode retomar. A gente retoma na segunda parte também. Certo? Vocês acham que eu corto a gravação para começar de novo? Pois é, alguém tinha sugerido de cortar. Deu certo da outra vez que a gente interrompeu?